Olá! As mulheres negras brasileiras são a parcela da população que mais está desempregada no Brasil. Mesmo quando estão empregadas, são elas que ocupam a maior parte dos trabalhos sem carteira assinada, além de estarem no fim da fila dos cargos de chefia. Estes dados do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, mostram que a mulher negra ainda tem um longo caminho a percorrer em termos de chances no mercado de trabalho. Para conversar sobre isso, eu recebo aqui no Palavra Aberta a deputada Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul. Ela é integrante da bancada negra e ativista dos direitos humanos nas pautas de enfrentamento ao machismo e ao racismo. Olá, deputada, bem-vinda. Obrigada, Mariana. Deputada, de acordo com esse levantamento do DIEESE, feito após a pandemia da Covid, enquanto a taxa de desemprego geral ficou em 9,3%, geral, entre as mulheres negras, o indicador ficou em 13,9%, mais ou menos 4% de diferença. Já entre os homens negros, a taxa é menor que a taxa nacional de 8,7%. É mais ou menos isso, deputada? A senhora tem aí dados ainda mais recentes? Mariana, é exatamente isso, mas quero dizer que essa é uma realidade que não se apresenta pós-pandemia. Se você pegar o fio histórico dos estudos que o DIEESE vem fazendo, que já faz a longa data, esse quadro ele é permanente, né? Porque na pirâmide social, em quase tudo, né, a mulher negra é a base, né? E no mundo do trabalho é o que é mais gritante, né? Porque, embora nós, mulheres negras, sejamos o maior grupo populacional, né? Hoje a população negra está em torno, segundo o último censo, de 56,1% da população, e nós mulheres 52%. Por óbvio, nós negras somos o maior grupo populacional, mas também é o grupo mais vulnerabilizado, sobretudo no mercado de trabalho, né? Então, os dados que eu tenho do DIEESE de 2023, né, que não deve ser muito diferente do de 2022, ele reafirma isso, né, que as mulheres negras ganham 38,4% a menos do que as mulheres não negras. E daí, pasmem, elas ganham, nós, né, mulheres negras, ganhamos 52,5% menos que os homens não negros, ou seja, na mesma função, com a mesma escolaridade, ganha mais que 50% a menos do que os homens brancos, né? Então isso se reflete no cotidiano, né? Na vida social, sobretudo na vida econômica das mulheres negras, que tem uma grande parcela de nós que são chefes de família, né? É isso que eu ia dizer. O tipo de trabalho também, historicamente, a mulher negra termina ficando com aquelas funções ou de dentro de casa, ou mesmo trabalhando com empregos domésticos, ganhando. E aí também vem um tipo de salário bem mais baixo. Sim. A mulher negra, quando a gente diz que a nossa sociedade, o Brasil, tem um racismo, é uma sociedade estruturalmente racista, né? Então isso não são só palavras, ou como alguns dizem que é mimimi, não, isso se reflete nas estatísticas, se reflete no dia a dia das pessoas, né? Então, a maioria das pessoas negras estão no mundo informal do trabalho, né? Ou seja, aquele trabalho que não garante direitos. E as mulheres negras, sobretudo, né? Ou seja, o trabalho doméstico é onde a maioria de nós estávamos no mundo do trabalho. Os direitos trabalhistas é algo muito recente, né? Muito recente, e a reforma trabalhista também trouxe prejuízos enormes no sentido da efetivação desses direitos trabalhistas, né? E a maioria trabalha nos últimos anos, se ouviu falar muito do afroempreendedorismo, do empreendedorismo, né? E não é por acaso que uma grande parcela dos empreendedores, dos microempreendedores, são mulheres negras, né?
que eu acho bacana, acho importante o empreendedorismo. Vamos dar exemplo de como é que é esse empreendedorismo? Pequenas empresas que têm comércio, né? Que tem um CNPJ e que comercializa seus produtos. Então, o pastel, o lanche, né? A faxina, trabalhos né? gerais. Bens e serviços. Então, o que é esse microempreendedorismo para nós, mulheres negras, ressalvadas as exceções, né? É você ter um empreendimento atuando de forma muito precária, né? A maioria trabalha de manhã para comer à noite, então não tem esse incentivo, não tem esse aporte para se tornar uma empresária, né? Com capital de giro, com patrimônio, enfim, então é um empreendedorismo muito precário, né? E por que nós ocupamos a maior parcela dos microempreendedores? Porque são mulheres que não estão inseridas no mundo do trabalho, no mundo do trabalho formal, né? E se obrigam a criar negócios, e isso é histórico no Brasil para as mulheres negras, né? Já lá desde o período colonial, do período escravocrata, que as mulheres negras, né, eram quitandeiras, comercializavam quitutes para poder sobreviver e muitas vezes para comprar a liberdade dos seus pares, né? Então essa realidade não se alterou, né? Então a maioria está no mundo informal do trabalho, né? E isso se dá, Marina, porque o mundo formal não superou barreiras raciais que impedem de nos contratar e de colocar as mulheres negras em espaços de visibilidade, espaços onde vão ter dignidade no trabalho, né? Com todos os seus direitos respeitados. Políticas de compensação como as cotas nas universidades têm ajudado as mulheres mais jovens a entrar no mercado de trabalho formal, de alguma forma? Eu penso que sim, porque a formação contribui bastante. Tá? Então, eu vejo que a política de cotas, na minha opinião, é uma das poucas políticas que realmente deu certo nesse país, porque a juventude negra e a juventude da periferia, a juventude que vem da escola pública, né, porque as cotas elas não são só raciais, elas são sociais também, se agarraram e aproveitaram e fizeram disso uma grande política. Então, as universidades têm formado muitos alunos que vêm das cotas sociais e raciais, tá? Mas eu tenho dialogado muito com essa juventude formada. Há dificuldade para se inserir no mundo do trabalho, no trabalho formal. Tá? A gente vê muitos escritórios, por exemplo, de direito, de advocacia, onde alunos negros formados trabalham, mas trabalham com salário de estagiário. Né? Então, essa discrepância, ela está colocada, é uma realidade, e que nós precisamos enfrentar. Recentemente, essa casa, a Câmara aprovou e o presidente Lula sancionou o projeto de lei que trata da igualdade salarial. Eu, sinceramente, acredito que essa lei aplicada, ela deverá impactar muito positivamente na vida das mulheres negras, né? Porque, veja bem, não é só não estar inserida no mundo formal do trabalho. Porque aquela parcela que está inserida no mundo formal do trabalho, ela tem essa desigualdade salarial abissal entre homens brancos e mulheres negras, né? E de mais de 50%. Também uma desigualdade em relação a cargos de chefia. Em relação a cargos de chefia. Né? Se para se inserir no mundo formal é difícil, em função da sua condição de gênero e de raça, né? Para ocupar cargos diretivos de gerência é muito difícil, muitíssimo difícil, assim como os espaços de representação, por exemplo, no legislativo, né? Que é muito recente a presença das mulheres negras, das mulheres em geral e, sobretudo, das mulheres negras. Deputada, eu tenho uma curiosidade. Há pouco tempo eu visitei a África do Sul e lá na capital econômica, que é Joanesburgo, a gente via muitos negros e negras bem vestidos, indo a cafés onde, enfim, de elite, indo a restaurantes de elite, ou seja, mesmo sendo um país que veio do apartheid, houve uma parcela
enfim, eles são 70%, né, os negros lá, mas aqui a gente também é a maioria, Sim. né? E houve, de alguma forma, uma ascensão. A senhora acha que houve lá algum tipo de política de compensação que não houve aqui dentro das empresas, por exemplo? São duas realidades bem distintas. Primeiro, a África do Sul, quando superou o apartheid, ela constituiu um presidente negro, um congresso negro, mudou as direções, né? Então avançou de sobremaneira. Lá você entra no banco, quem te atende são negros, você vai para o hotel, o gerente é um negro, o presidente é negro, o congresso é negro, ou seja, então houve uma mudança radical nesse processo e a luta contra o apartheid resultou, embora ainda persista muita desigualdade social, né? Agora, o Brasil, o apartheid brasileiro, para mim, é muito mais severo, muito mais agudo do que a gente viu na África do Sul. Embora né? mais escondido. Embora, Hoje já nem mais tanto, né? Porque é só acompanhar essa casa, o plenário dessa casa, que a gente vai ver saindo da boca de parlamentares representantes do povo aqui, dizendo que, né, que o povo preto não gosta de trabalhar, é bandido. Enfim. Então, isso, a segregação racial no Brasil é muito forte. É muito forte. Um empresário, para contratar pessoas negras e colocar dentro do seu plano, desenvolver um plano de carreira para essas pessoas negras é muito difícil. É muito difícil. É algo muito novo que está acontecendo em algumas empresas, né, que buscam se adequar à realidade que está colocada. Né? Ou seja, o Brasil é um país extremamente racializado, é um país onde a violência é absurda e essa violência ela se dá sobretudo sobre os pobres e sobre os negros, né? E afeta todos, né? Então, um cidadão, uma cidadã, um empresário que queira enfrentar de fato essa desigualdade, essa violência, tem que olhar para a pauta racial, tem que olhar para as mulheres negras, tem que olhar para a população negra e buscar inseri-los dentro dessa cadeia de empregos, a cadeia produtiva, né? E os governos têm que ter um olhar especial para isso, né? Para ter, de fato, um desenvolvimento econômico sustentável. Eu penso que o presidente Lula vem estabelecendo esse diálogo com a comunidade, mas ele precisa ser um movimento de toda a sociedade. Tá bom, deputada, muito obrigada. Eu conversei com a deputada Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, sobre a situação das mulheres pretas no mercado de trabalho no Brasil. Historicamente e também recentemente, esta parcela da população é precarizada em relação a emprego e renda. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever esta edição do Palavra Aberta no YouTube da Câmara. Acesse também as nossas redes sociais. Até a próxima!